Boa noite, professor Luciano, e seja bem-vindo a essa mesa. Boa noite, Lauriana. Quero agradecer a apresentação e quero também desejar boa noite para a minha companheira de mesa, professora Andréia. Boa noite, Andréia. Quero também dar as boas-vindas e desejar boa noite a todos vocês que nos assistem agora de casa e a vocês que vão nos assistir em outros momentos. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. E quero agradecer também aqui a toda a organização, né, do 7º Seminário de Pesquisas em Andamento do Pós-Li, em especial a figura do professor doutor Samuel Carlos Melo e também do professor doutor José Elias. Eu acredito que esse nosso convite e essa participação hoje tem relação com essa oportunidade que esses dois professores pensaram, né, para o trabalho da professora Andréia e esse trabalho que eu estou desenvolvendo com a crônica da Diná. Então, eu agradeço imensamente. Quero dizer que é sempre um prazer trabalhar, desenvolver alguma atividade no Pós-Li e uma honra também reencontrar você, viu, Lauriana? Eu vou começar aqui com o material. E vocês vão perceber, o pessoal de casa, especialmente, né? Vocês vão perceber que a minha fala, ela vai se encontrar daqui a pouco com a fala da professora Andréia, mas no sentido mesmo de um choque, né? São perspectivas em disputa, são lutas, em alguns momentos, até mesmo opostas, e nós pensamos em trazer, de fato, né, esse diálogo, pensando aí também numa ideia inicial que o professor Samuel nos propôs, que era falar de produção do conhecimento, interculturalidade, cultura. Então, nós escolhemos esse nome, Faces em Disputa na Produção Literária Feminina. Eu vou ficar com a Diná Silveira de Queiroz, uma crônica em específico, e coloquei, então, aqui, eu tenho como título para essa minha fala, Mônica de Menezes Campos e a Educação Racial na crônica de Diná Silveira de Queiroz. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano de Jesus Gonçalves, como a Lauriana disse, eu sou professor no IFTO, e tenho desenvolvido ali, depois, logo após o doutorado, um trabalho em relação à crônica da Diná, especialmente uma crônica que ela publicou no Correio Brasiliense, esse jornal que está aqui próximo, né, de Palmas, próximo do Tocantins, e por conta da atuação e do trabalho da professora Andréia com essas 3 escritoras, eu acabei escolhendo essa crônica em especial, que trata, né, dessa trajetória aí dessa personagem icônica, né, na diplomacia brasileira, que é a Mônica de Menezes Campos. Então, hoje, eu tenho aqui, né, nessa fala e para vocês, 3 objetivos. O primeiro deles será, então, apresentar a coluna Recado, publicada no jornal Correio Brasiliense e mantida por Diná Silveira de Queiroz entre 1976 e 1982. Né? Então, esse período, né, esse hiato temporal, ele cobre a mudança de Diná Silveira de Queiroz e o esposo, à época, o embaixador Dario de Castro Alves, para Brasília, e se vocês conhecem a personagem, né, a data acompanha ali o último ano de vida, né, da Diná. Então, a crônica, a coluna Recado, ela acompanha ali os últimos anos, né, talvez assim, nesse raio aí de quase 10 anos, os quase últimos 10 anos de vida dessa escritora, que é uma escritora famosa, é uma escritora conhecida, é uma escritora imortal, e entraria facilmente naquela ideia que a gente tem, né, de cânone e de celebração mais, né, mais organizada, institucional mesmo. O segundo objetivo que eu tenho para essa fala, então, será discutir a representação de Mônica de Menezes Campos, a primeira diplomata negra a ingressar no Itamaraty, a partir da crônica Vou Convidar Mônica, de 1978. E a partir dessa crônica, eu quero, então, e aí eu tenho o nosso
o terceiro, né? Terceiro objetivo, que vai ser pensar aspectos da educação racial, essa é uma expressão que a Diná utiliza, que é, na verdade, um eufemismo, né, equivalente àquele discurso, né, da democracia racial, propagada não só por Diná, como também pelo governo do general Ernesto Geisel, esse quarto presidente ali do regime militar, que viveu entre 1907 e 1996. Né? Então, a crônica e esse discurso da educação racial, ela, né, esses dois aspectos foram utilizados não só por Diná, mas era a estratégia política e diplomática desse final do governo Geisel e início ali, né, da campanha para o próximo presidente, né? Também no outro, que seria o quinto, né, regime militar, mas também já nesse processo daquilo que a gente vai chamar de reabertura, enfim, vou comentar mais daqui a pouco. E aí, antes de passar, né, a crônica mesmo em si, essa crônica em que a Diná trabalha ali com a imagem dessa futura funcionária pública, né, que é a Mônica, eu preciso dizer que, como eu disse antes, eu já estou há algum tempo realizando ali aquilo que seria uma organização desse projeto. Eu acho que a Andréia, todos vocês que estão me ouvindo, vocês vão concordar que hoje fazer pesquisa na área de humanas, na área da literatura, enfim, nós temos ali toda uma série de dificuldades. Então, assim, de modo geral, eu tenho feito, assim, sempre quando eu posso, sempre quando eu consigo parar um pouco, que é trabalhar nesse projeto que se chama Diná Silveira de Queiroz, colaboradora do Correio Brasiliense. E aí eu repito, né, aquele mesmo hiato temporal. E, nesse caso, né, no projeto, eu tenho como objetivo geral mapear toda a colaboração da Diná, né, essa colaboração intelectual escrita, junto ao Correio Brasiliense nesse período. Então, eu tenho ali uma série de produções, uma série de participações que vão configurar o Correio Brasiliense como um espaço privilegiado dessa produção última, né, dessa escritora, que é a escritora do porte, né, e da fama da Diná Silveira de Queiroz. Então, não apenas esses textos, que são textos éditos, textos publicados apenas ali no jornal, mas eu tenho também outros tipos de participação, entrevistas, notas. Então, de modo geral, eu estou interessado em construir esse mapa dessa colaboração, mas já sabendo que ali eu tenho um conjunto muito importante de textos, que são esses textos, essas crônicas, que a Diná não publicou em vida em outros suportes, não publicou em livro. A Diná só publicou em vida um livro, né, de crônicas, que se chama Café da Manhã. Inclusive, é uma coisa que ela se ressentia. Então, no centro desse projeto está ali essa crônica, que é a crônica Recado. E aqui, logo no próximo material, eu tenho para vocês aqui algumas linhas de forças, né? Algumas configurações daquilo que seria, então, essa crônica. Se eu tenho na Diná, que naquele momento exercia a função de embaixatriz, né, casada com esse embaixador, morando e organizando ali em Brasília um espaço, que era esse espaço, não só de negociação política, mas também um espaço de encontros culturais, que era a residência, que ela chamava apropriadamente de A Muralha. Né? Então, a Diná, vocês vão perceber ao longo da minha fala que eu fico impressionado com essa capacidade que essa figura, essa intelectual, essa agitadora cultural tinha essa capacidade que ela tinha de arrebatar pessoas, grupos, e ao mesmo tempo fazer ali a gestão e o controle da recepção da própria obra.
né? Então, ela me impressiona muito e nesse aspecto, e a coluna Recado ela vai servir também como veículo, né, para esse controle. Então, nós temos ali, num primeiro momento, um panorama privilegiado de Brasília, né, tudo aquilo que aconteceu no Brasília, em Brasília, ela vai reportar, né, as atualidades. Nós temos uma espécie de vitrine social, cultural e literária. Nós temos o comentário mesmo sobre as artes, então a Diná também faz na crônica esse processo da resenha, né? Tanto filmes, eventos, exposições, livros, especialmente dos amigos, e, obviamente, os próprios. A discussão geopolítica, né? Só lembrando que a Diná, na década de 60, ela trabalhou como um adito cultural, né? Então, ela tem, assim, inclusive é nesse período que ela conhece e se casa com o embaixador Dario de Castro Alves. Então, ela morou em Roma, morou em Moscou, morou em outra cidade que eu não lembro agora, da Europa. Então, ela tem esse contato já desde muito cedo com o mundo diplomático. Então, a discussão geopolítica ela vai entrar como uma linha de força dessa crônica. Nós temos também uma avaliação da diplomacia, tanto nacional quanto mundial, especialmente aqueles países que a Diná conhecia, aqueles países em que a Diná tinha o domínio da língua, então, Estados Unidos, França, algumas coisas da Espanha, então, todos aspectos desses, né, da diplomacia que envolvia esses países, ela se interessava. Tem também um resumo dos interesses da presidência do Geisel, então também noto isso nesse levantamento que eu já estou fazendo. Eu já tenho, assim, em torno, para vocês terem uma ideia, quase mapeadas, quase 1.500 crônicas, né? E eu estou estimulando aí um volume de mais de 2.000 crônicas, né, para vocês terem uma ideia do volume e da regularidade, né, da produção da Diná. Era praticamente diária, né, essa produção da crônica, e a publicação também. Então, de fato um volume assim, impressionante. Nós temos depois aquilo que eu já um pouco adiantei, que seria um panfleto da campanha do João Figueiredo. Então, você vai ter ali também esse adiantar, porque a Diná está participando da vida política, então ela sabe, né, e ela vai se preparando também para esse próximo governo, né, ditatorial, que é o governo do Figueiredo. E, por conta de tudo isso, nós vamos, antes de adentrar exatamente aqui na crônica, vou convidar a Mônica. Eu trouxe aqui para vocês, e a título também de homenagem para essa professora incrível, né, que é a professora Marília Routier Cardoso, uma professora que faleceu recentemente. Naquele livro famoso, né, que define a crônica, que o Cândido assina como organizador, que é, na verdade, um livro que condensa ali as conferências que foram feitas em um evento na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, naquele livro, nós temos uma série de conferências, e a conferência da professora Marília Routier Cardoso é talvez uma das que eu mais, né, assim, que mais me interessa e que mais me emociona. E aí ela tem essa definição de crônica que eu trouxe para vocês, que é, assim, incrível. Cabe muito aqui para falar da Diná, para falar dessa crônica em específico. A professora Marília diz o seguinte, aspas, uma crônica é como uma bala, doce, alegre, dissolve-se rápido. Mas açúcar vicia, dizem. Crônica vem de Cronos, Deus devorador. Nada lhe escapa. Quando se busca a bala, resta, quando muito, o papel no chão, descartado. A crônica bala, sem pretensões nutritivas, nunca foi artigo de primeira necessidade. Só aos alfabetizados se permite esse luxo suplementar. Traz prazer, fugaz, talvez perigoso. Traz prazer, fugaz, talvez perigoso. Ao desembrulhá-la, um estalo. Cronos é implacável, até
a gula acaba devorada. Então, eu acho que a André gostou dessa, não sei se você se lembra, André, você vai falar de algumas questões, né, orais daqui a pouco, né? E de fato, é muito linda, né, essa definição da professora Marília. E eu lembro também que a crônica é muito esse gênero que a gente acaba tendo também dificuldades para dizer o que e muitos estudiosos acabam escolhendo dizer o que ela não é, né? Então, assim, de fato, cabe muita coisa, e a Diná é um exemplo bom disso aqui. Eu não sei se vocês estão vendo a página, mas eu só coloquei essa página porque eu queria mostrar a vocês a disposição, né? A crônica da Diná está em cima, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ao lado dessa outra crônica da Catuxa. Esse nome é bastante interessante. A Catuxa é uma colunista social, né, da época. Mas para dizer a vocês que em 78 a Diná já tinha uma relação muito próxima, muito íntima com o jornal, a ponto de, né, volta e meia, principalmente, figurar sempre em destaque, né? A crônica da Diná, então, ela não vem ao rés da página, como define o Cândido, ela não vem ao rés do chão, ela fica, né, ela é publicada, de modo geral, em destaque, quando não vem ali acompanhada de mais uma crônica. Então, ela também tem essa liberdade, às vezes, de publicar mais de uma crônica em uma edição, na mesma página. Então, vocês percebem aí esse destaque, né? Eu tenho aqui, né, já um trecho, e agora eu quero passar especificamente para a crônica, porque a crônica que eu trago para vocês foi publicada ali na metade de agosto de 78. E, no início de agosto, a imprensa brasileira começou a divulgar a aprovação de uma moça, né, que se chama Mônica, para o concurso de diplomatas do Itamaraty. Então, muitos jornais, né, começaram a divulgar aquilo que seria, então, uma novidade. Olha, uma moça negra foi aprovada no concurso e uma moça negra vai começar a estudar no Instituto Rio Branco. Ou seja, uma moça negra vai ser diplomata. E, nesse processo, a Diná também, né, ela aproveita o fato e se insere ali na discussão, desviando alguns aspectos da história da Mônica para aquilo que seria, então, o discurso oficial, né, o discurso que interessava, naquele momento, o governo do Geisel. Primeiro trecho, a professora Viviane está aí. Boa noite, professora. Bem-vinda. O primeiro trecho dessa crônica, então, é quando, logo no início, eu noto, né, que a Diná já coloca, assim, ela coloca uma atenção, né? Olha, atenção, eu vou convidar Mônica, porque esse é o título, né? Então eu vou convidar Mônica, e aí ao longo da crônica ela vai explicar qual será esse convite. Mas antes, a Diná precisa responder, né, a questão da polêmica racial. E aí ela vai dizer o seguinte, vou citar. Mas, embora não seja, e aí a Diná está discutindo o tom da pele da Mônica, né? Então, embora ela não seja negra, né? Embora não seja, pois sua cor é tão carregada, não é tão carregada assim que merece até mesmo nos países onde chamar de negro alguém não é ofensa, a notícia estourou como uma bomba. A primeira negra a entrar no Itamaraty. E tome negra daqui, e tome negra da colar. Como se Mônica não tivesse o direito de entrar da mesma forma pela qual entraram outras companheiras, entre elas a primeira, menina que abafou, como se diz, na dianteira de seus colegas masculinos, pois venceu galhardamente difícil competição, chegando em primeiro lugar. Bem, parece que Mônica foi bafejada por uma vocação verdadeiramente positiva. E aí vocês percebam, então, que a primeira coisa, primeira estratégia da Diná, então, é endossar aquele argumento de que a cor da pele separava, de fato, essa população,
né? Nós só lembrando que nesse momento, 78, é um momento em que o movimento negro unificado está se organizando, e uma das pautas é dizer que todos eram negros e que, de fato, a população negra era muito volumosa, era grande. Esse discurso da separação, né, da cor da pele, que já era utilizado, então, pelas elites, não são tão numerosos assim. Aqui, nesse caso, você já tem essa dica, essa deixa da Dinah, que vai ficando cada vez mais clara no próximo exemplo. Olha o que ela vai dizer. Agora ela comenta uma entrevista, entre tantas entrevistas, né? A Mônica ela de fato entrou em destaque, então a Dinah vai comentar aqui uma das entrevistas. Não quis entrar em conflitos de estudantes. Olha só a palavra estudante aqui, né, nesse período em que esse movimento negro está se organizando, né? Não quis saber de aprofundar seu caso como quebra de tabu, e até foi exatamente sensata quando se voltou contra qualquer tipo de discriminação, achando ridículo movimentos ditos raciais no Rio, e sublinhando o quanto detestava também quando, saindo com rapazes brancos, aqueles moços de cor lhe davam as costas como que ofendidos. Então vocês vão percebendo que fim de citação, a Dinah mistura muito, né, na construção da narradora dela, da crônica, um discurso muito próximo do seu leitor, que ela vai chamar de seguidor, né? Então ela chama, né, esse leitor de seguidor, esse que acompanha ela, e aí vocês percebam também essa mistura de um discurso indireto livre. Então, assim, é uma escrita muito sedutora, muito sedutora. E aqui ela vai, então, descrever essa diplomata afastada daqueles movimentos ditos raciais, né? E valorizar, então, esse distanciamento da Mônica com relação a essa política estudantil, por assim dizer, né? Essa aqui é a Mônica, em uma fotografia muito famosa, né? De modo geral, todos os sites mostram, né, essa figura, essa foto, ela muito alegre, muito feliz, né? E só lembrando que a conquista dela, de fato, foi de alguma forma também chamou muita atenção por conta da idade dela, né? Então ela é aprovada com 20 anos, faz o curso, né? Então em 80, no início de 80, ela entra no instituto. A notícia da aprovação sai em agosto, né, de 78. No início de 79, ela começa o curso. No início de 80, então, ela é aprovada no curso. Então, oficialmente, ela recebe ali aquela insígnia de terceira conselheira, né, que é a primeira entrada, por assim dizer, né, nessa carreira diplomática. E essa foto não tem autoria, né? E, enfim, e aí eu vou seguindo aqui, contando um pouco mais da crônica e também dessa evolução, já correndo também um pouco para a finalização. Por que o caso da Mônica e o exemplo da Mônica chama a atenção de Dinah? Porque ela, de fato, ela percebe ali, né, e de alguma maneira também, tanto as pessoas envolvidas, né, com o curso de preparação. A Mônica era filha de um sargento, então ela tinha acesso a algumas dessas pessoas. Ela presta uma vez o concurso, reprova, e a partir dali ela faz, né, um preparatório. Então, assim, e sempre foi, de fato, uma moça muito estudiosa, né? A família, todo mundo destaca muito isso, e esse contato com as línguas, né, sempre muito cedo, né, muito jovem. Então ela ficou famosa também por ser uma aluna de destaque da Aliança Francesa, né? Naquele momento ali em que ela estudava, ela conquistava bolsas, né? Então tinha esse esforço, né, pessoal da Mônica, enfim. Olha só um outro trecho da crônica da Dinah. E aí ela reproduz uma frase da Mônica. Aspas, meu assunto é diplomacia, isto é, relações internacionais. Você sabe? Fecho aspas. E aí a Dinah vai aplaudir, né, essa restrição, né, de temas na entrevista. Bravos, Mônica. Você se converteu desde logo numa perfeita diplomata. Não é verdade que até hoje o Itamaraty tenha barrado alguém por motivos de cor?
a cronista está bastante ligada ao mundo diplomático para asseverar que isto não passa de um sensacionalismo que deve ser prescrito de nossas boas normas de convivência brasileira. Fecho aspas. E aí depois, né, que a Comissão Nacional da Verdade andou descobrindo, né, que o governo Geisel sumiu, né, com quase 90 pessoas, né, essa frase da Diná ganha uma outra dimensão, porque o Geisel sempre foi visto por muitos estudiosos como essa figura moderada, como essa figura né, que, enfim, no final a comissão revela que não era bem assim, né, ele autorizou sim a execução, né, de alguns militantes. Então essa frase da Diná, ela ganha assim até um tom um pouco sombrio, né? Porque ela está dizendo deve ser prescrito, né? Quer dizer que o Itamaraty é racista é um sensacionalismo que deve ser prescrito. E aí a gente está chegando nesse outro discurso que a Diná parece responder, né? Que era a acusação, sim, né? De uma estrutura governamental totalmente racista. Mais uma citação da Diná. Quanto às pressões sobre pessoas de cor, também lamento. Eu que estou sempre do lado daqueles que se marginalizam, essa partícula aqui, a passivadora, eu fico impressionado, né? Então, eu que estou sempre do lado daqueles que se marginalizam, eu que fiz uma campanha durante 7 anos para a entrada da mulher na academia, e aqui, Academia Brasileira de Letras, e, portanto, seria vulnerável e teria sensibilidade para combater mais esse tabu, ou pseudo-tabu, né? Quer dizer, coloca a luta racial aí do movimento, né, negro unificado e de todo esse conjunto de estudiosos e militantes na lata do lixo, né? Então ela vai dizer, posso dizer que muito mais parentes de diplomatas foram afastados deste difícil Instituto Rio Branco do que verdadeiramente quaisquer jovens de cor, né? Então, eu acho muito cruel, fecha a citação, essa partícula aí do si, né, colocando a desigualdade, né, da população negra como um processo, parece que, de escolha, né? Aqueles que se marginalizam. E ali, no momento em que insere a academia, vocês têm uma amostra de como a Diná era boa nessa autopromoção, porque ela acabou de se inserir. E assim, vocês podem estar ficando um pouco com raiva, né, dessa figura, mas eu preciso lembrar a vocês que na outra intersecção, nessa intersecção dessa categoria mulher, a Diná estava lutando e brigando pela alteração e consegue, né, finalmente ela consegue a alteração do regulamento da ABL, né, que é quando ela, estrategicamente, ela coloca a Raquel de Queiroz para se candidatar. Então, a entrada da Raquel de Queiroz acontece a pedido da Diná, né? Então, assim, eu, Luciano, né, vendo essa movimentação, esses textos, eu responsabilizo a Diná como uma grande autora ali daquela mudança, que é a mudança no texto do regulamento mesmo, né? Então, assim, essa luta dela, ela aconteceu mesmo, de fato. Mais um trecho, e agora finalizando a crônica para vocês. Evidentemente, vou citar, evidentemente, dentro de alguns anos, teremos uma bela safra de embaixadoras. E a embaixadora é o último posto, né? Pois aos que hoje estão em nível de conselheiras, chegarão tanto quanto seus colegas à culminância da carreira. O diretor do Instituto Rio Branco, em Brasília, Sérgio Bate, e esse cidadão, Sérgio Bate, foi quem encomendou o concurso ali em 79 e 78 para a população negra, né? Então, assim, o próprio concurso que a Mônica prestou nessa época, em 78, era um concurso para responder à imprensa e dizer, não, né? O Itamaraty não apresenta aí preconceito relacionado às questões raciais. Olha, então eu continuo aqui. Qualquer dia desses, estarei com ele perguntando, isso é a Diná, finalizando a crônica, você me dá o endereço da Mônica? Quero apertar a mão dessa moça e demonstrar a certeza de que um dia, com tamanha serenidade e capacidade de julgamento de problemas difíceis, ela elogia aqui, né, essa capacidade de negociação da Mônica,
mesmo porque ali da entrevista da Mônica ela retirou tudo aquilo que ela precisava e diz: ela será uma nossa extraordinária diplomata. Eu fecho então essa citação e vou, né, seguindo e já também encaminhando aqui para o final, lembrar vocês que 78 foi o ano em que o Abdias do Nascimento volta para o Brasil, né? E numa viagem um pouco rápida para lançar aquele livro famoso que ele já tinha lançado em inglês, né, o Genocídio Negro. E nesse processo de volta, ele dá assim, uma série de entrevistas. Né? Eu vou destacar aqui, a Ana, né, não tinha percebido, coloca assim, olha, não tinha percebido nos romances da Dina esse elitismo exacerbado. Ana, eu falo aqui especificamente da crônica, né, dessa crônica publicada na coluna Recado, mas eu fico imaginando que algumas coisas de fato, vão se repetir, mas a crítica continua se negando a comentar isso, né? Então, assim, é interessante também que as pessoas leiam as camadas dos seus autores sem essa tentativa de salvar aquilo que seria melhor, aquilo que seria mais decente, aquilo que seria mais, né, palatável para o próprio senso do pesquisador, né? Então, assim, o Abdias falando, né, o Abdias dando entrevista, o Abdias Nascimento divulgando esse livro, ele vai dizer a primeira frase, né, da Veja, que eu vou citar para vocês. Olha só. Aspas. É que alguns privilegiados da elite econômica ou intelectual vão à África apenas para dar informações distorcidas do cotidiano do negro brasileiro. Vão fazer negócios, pintar um quadro que desperte o interesse pelo Brasil. Por que falariam das agressões que a cultura africana sofre aqui? E aí eu lembro a vocês que em 1977 o governo ditatorial enviou, né, para a Nigéria 6 intelectuais escolhidos, né, pelo próprio governo para representar ali o governo brasileiro e falar das questões raciais lá na África, tendo em vista esse começo, né, de uma negociação com alguns países africanos, Angola. Então, naquele momento, de fato, o governo brasileiro precisava defender, né, e defendeu essa ideia de uma pacificação racial. Só que o Abdias se revolta, claro, né, com muita sabedoria, com muita justiça. Então, ele se impõe, ele participa, né, do evento, e ele chama a atenção, né, para a situação do negro, que é uma outra situação, contrariando, inclusive, essa delegação oficial. Né? Eu estou falando de 77, 78 ele volta, trazendo aqui todo esse poder, toda essa eloquência, né, começando aquela que vai ser a campanha da redemocratização. Outra frase do Abdias. Só quando ele tiver acesso a essa representatividade ao poder, esse país será uma grande nação e significará a descolonização cultural total do homem brasileiro. Então, o Abdias sempre defendeu o acesso. Né? Eu preciso lembrar a vocês aqui que quando ele organiza o Teatro Experimental do Negro, ele se organiza de uma maneira a ponto de reservar o Teatro Municipal de São Paulo. Né? Então, assim, ele pensava que era teórico também levar, né, esse grupo, levar os atores negros, atores, em sua maioria, domésticas, operários, pessoas que não tinham inicialmente, né, uma carreira no teatro, para atuar, sim, naquele espaço, naquele templo, né, dos grandes espetáculos. Gente, como vida de escritor intelectual também tem das suas tretas, também tem das suas maracutaias, eu trouxe aqui para vocês, olha, a narrativa aqui da minha fala vai do finalzinho de junho, né, quando o Abdias começa a divulgar o livro aqui no Brasil. Depois nós temos a aprovação da Mônica, no início de agosto. 18, 20 de agosto, a Diná escreve, né, a crônica dela. Em 1º de setembro, a Diná recebe uma carta,
né? E essa carta eu tive acesso no acervo dos Imortais, né? No arquivo dos Imortais, que fica disponível na ABL. Então, na ABL, vocês, né, têm acesso, todos os Imortais possuem ali um arquivo específico, e aí você tem ali esse material. Essa carta, na época, isso em 2017, eu pesquisando o Ravé, né, porque eu conheço a Diná basicamente por conta do Ravé, né? A Diná foi uma grande protetora do Ravé, né? Então, eu fotografei em 2017 essa carta, e agora olha só como ela me serve aqui, né, gente? Porque aí a Diná recebe do amigo dela a seguinte carta. Vou ler. Prezados Diná e Dario, envio-lhes hoje o gibi de 30 de agosto, no qual se registram as candidaturas. Então, o amigo está informando a Diná sobre a candidatura, né, daquele pleito, né, da ABL, que era o sonho da Diná. Né? A Diná, os últimos 10 anos da vida dela, ela viveu para ser eleita e para entrar na ABL. Vamos lá. Ninguém sabe quem é o senhor Capanema. Dizem que é de Brasília, e neste caso, Vossa Senhoria devem saber, ou vocês devem saber. Abdias candidata-se. Olha só que coisa interessante. Abdias candidata-se. E, como será derrotado, irá dizer que a academia é discriminatória e como o negro foi derrotado. Então, olha só. Além de responder, né, a crônica, né, elogiando, louvando a figura da Mônica, além de responder de alguma forma aos principais argumentos, né, que o Abdias, enquanto líder desse movimento grandioso que estava acontecendo aqui no Brasil, através da crônica, eu percebo uma conversa anterior e uma certa preocupação com esse nome, né, da Diná, porque assim, o Abdias nesse ano ele foi indicado ao Nobel da Paz, então de fato assim, visibilidade ele tinha toda, né? Então, uma conversa anterior rolou a ponto, né, do José Honório Rodrigues, que é um historiador, né? Era imortal também, enfim, super querido, era o representante, o maior cabo eleitoral da Diná. Mas aí eu coloquei uma observação aqui do lado dizendo o seguinte, que ela perdeu essa eleição, né? Tudo indicava que ela ia ganhar, mas assim, tipo, no final ela perdeu, e a edição do Correio Brasiliense, de 9 de março de 79, anuncia, então, a vitória de Pontes de Miranda por 22-16. Então, ela chegou muito próximo, mas não ganhou. Mas a Diná, além de muito inteligente e muito marqueteira, ela era muito sortuda, porque o Pontes de Miranda morre logo depois, praticamente assim, 2 meses. E aí eu chego nas considerações finais. E aí, quando ele morre novamente, ela, óbvio, né, já estava ali, né, na questão da candidatura, então aí o próximo ela vai ganhar. Considerações finais aqui, já para ouvir a André daqui a pouco, eu coloco assim sobre a Mônica, né? A Mônica de Menezes Campos, Mônica Veirac, após o casamento, ela também era conhecida, ficou conhecida como Mônica do Itamaraty, né? Vocês podem encontrar alguma coisa nesse sentido. Ela nasce no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 57. Eu deixei esse dado para falar no final, justamente para dizer uma outra coisa que a Diná esconde da gente. E a Mônica, gente, ela morre em San José, né, na Costa Rica, em 1º de janeiro de 1985. Né? A Mônica morre com 28 anos, né, de um aneurisma, uma história muito triste, né? Um aneurisma em São José. Agora, olha o que a Diná faz. A Diná oculta uma informação importante à época, lá em 78. Mônica era mãe solteira de uma menina de aproximadamente 2 anos. Então, para essa intersecção, né, a mulher vanguarda, seria interessante falar, né, que essa jovem estudante ela tinha uma filha e ela, mesmo com uma filha, ela conseguiu passar aí nesse processo do Itamaraty, ela conseguiu estudar, ela conseguiu criar a filha dela. A Diná, eu não sei se vocês perceberam, eu li praticamente toda a crônica, a Diná esconde essa informação que era sabida, né?
e fica apenas com aquilo que ela quer aproveitar para responder de alguma forma aos movimentos e responder também ao Abdias, né? Então, de grande circulação, quando a Mônica morre, apenas o Correio Brasiliense noticiou a morte dela, né? Então, assim, já é também uma coisa bastante interessante, né? Porque, assim, a entrada foi festejada e tudo mais, tá? O governo estava interessado nisso, o governo Geisel. Quando ela morre, todos se esquecem. Então, não há destaque. Uma coisa que marca a história dela também é quando ela serviu em Zurique, na Suíça, ela foi vítima de preconceitos, né, da parte do superior dela. Então, eu coloco aqui como conclusão é que não há destaque, né, sobre os registros das violências racistas sofridas por Mônica durante a carreira lá na Suíça. E hoje, no futuro, né, para a nossa esperança, né, nós temos aqui, né, mudou bastante, gente. Eu vou fazer assim, um comentário breve, né? A carreira hoje nós temos um incentivo, né, para as meninas, para a população negra. A Mônica hoje nomeia um prêmio, né, de uma bolsa para alunos cotistas. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Mas é importante relembrar esse nome, né, para a gente também entender como acontece aí esse caminho aí dessa entrada, que não é suficiente, né? Em 2018, a estimativa é que apenas 25, chegava a quase 25% o número de mulheres na carreira diplomática, né, aqui no Brasil, e se eu for pensar na população negra, é menor ainda. Voltando para a Diná, olha o que acontece. Eu disse, né, que o destino contribuiu com ela, então, no finalzinho de 79, né, o Pontes morre, aqui está Lacerda, mas é Miranda, e ao vencer, né, a Diná assume, olha só a coincidência, ela assume a cadeira de Castro Alves. Olha só que coincidência. E aí eu digo a vocês o seguinte, né, que a vitória, essa vitória dela e essa entrada dela na ABL, assumindo a carreira de Castro Alves, foi anunciada no dia 11 de julho de 80, 11 de julho, meu aniversário, olha a coincidência. O placar, ela venceu por 23-15, e aí, no discurso, ela fecha essa narrativa racial que ela estava construindo ali ao longo, né, e, sobretudo, a partir do exemplo do nome da Mônica, né? Ela que até então não falava muito de questões raciais, lembram vocês? Né, quando eu disse ali as linhas de força, né, da crônica dela, a questão racial não aparece muito. Agora, então, eu digo assim que esse pós aí eu vou deixar para um outro capítulo, porque eu quero ouvir, de fato, a professora André agora falar, tá bom? E que a gente continue debatendo aí, né, essas estratégias e esses escritores, né, pró-governos, pró-regimes, e daqui a pouco eu vou responder a pergunta aqui da professora Viviane. Muito obrigado, viu, Loriana? Eu acho que eu falei demais. Ó, enquanto vocês vão se organizando, eu acho que a Lauriana travou, Andréia. A professora Viviana pergunta assim, olha, Viviane, professor Luciano, o fato de Diná esconder a maternidade da... Voltou? Voltou. Ó, eu posso responder agora, então, Lauriana? O que você acha? A gente vai deixar para o final? O que você acha, Andréia? Ó, eu vou responder, então, aí vão se organizando. Tudo bem? Tudo. Aí a professora Viviane pergunta se eu não acho que seria uma maneira de proteger, né, uma forma de preservar a Mônica. Naquela época, isso seria mal visto? Não, seria mal visto, mas aí eu estou entendendo que na estratégia da Diná,